Eu estou aqui com convidados especiais que estão passando por São Paulo, né? Vieram para Shot Fair, né? Sim. E vamos fazer esse pó de porva. Na verdade, diferente, né? eu vim para gravar o pó de porva e aproveitei e fui na Shot Aproveitou e Fair. foi na Shot Fair. Tá certo. Então eu estou aqui com a Brenda, que ela tem um canal, é atiradora, tem um canal muito bacana que se chama Pólvora com Blush no YouTube, né? Ela é de Santa Catarina, eu também já morei lá em Santa Catarina, né? E estou com o Matheus Pinduca, que é caçador dos bão, e além disso, ele ainda é cozinheiro. Estamos aprendendo, né? Você tem um quadro, né, de cozinha de caça, não é isso? Culinária com carne de caça, do mato ao prato. Do mato ao prato. Bacana, gostei, viu? E estamos com o Caio, né? Que é nosso parceiro aqui, colaborador, né? Bom dia, boa tarde, boa Então vamos noite. bater um papo bem bacana, começando com a Brenda, que é moça, Brenda, né, perdão, que é moça, né? Então, nós vamos falar sobre o que te levou para o tiro, Brenda. Conta a tua história pra gente. Então, sou lá de Santa Catarina, né, Chico? Então, Sei. o negócio lá não é que a gente entra no mundo do tiro, a gente já nasce no mundo do tiro, né? É aquela situação, eu cresci sabendo que tinha espingarda atrás da porta, não podia mexer até que eu poderia. Chegou numa idade que poderia. Exatamente, né? Aí aquele negócio, bate de boi e tudo mais, foi assim que eu comecei, mas não bate de boi. E daí comecei a acompanhar o clube de tiro e tudo mais, eu sempre ficava sentadinha lá no canto e pensei, por que não começar a treinar? Entendi. Não era uma época que tinha muita mulher no stand, mas eu também não me ligava muito. Sim. Comecei a brincar lá. Para quem não sabe, Santa Catarina tem os mais antigos clubes de tiro, tá, do Brasil. O de Joinville, se não me engano, tem mais de 100 anos. Foi fundado em 1890 e pouco. Né? Então, realmente tem uma tradição de caça também. Eu morei em Santa Catarina, né? Então, assim, as famílias se reúnem e fazem festa nos clubes de tiro. Temos a Shooting Fest, né, que é a festa dos atiradores. Que Uhum. até um tempo atrás a gente brincava, né? Misturava muita cerveja e tiro, daí depois foi proibido. Tem nada melhor, tem combinação melhor. Aí né? proibido de tirar a cerveja, eu fico, não é tirar a cerveja, né? Porque o povo canadense não vai tirar a cerveja, mas só ficou o chuminho. Sei. Mas tá lá, a festa dos atiradores tá lá. Tá lá ainda. Tá. Super tradicional. Mas é isso aí, é de família mesmo, é cultural. Daí eu entrei pro mundo do tiro, hoje eu sou competidora, mas realmente vem lá de trás já, sabe? Então, uma tradição. O Brasil sempre foi um país armamentista, né? Foi. A gente teve o Richard aqui, ele citou um dado, hoje parece mais de 80% ou 90% do país é urbanizado. Sim. Então a população se urbanizou e esqueceu as origens, né? Então, às vezes tem até um estranhamento tem muita gente que é desarmamentista, mas que culturalmente, se você for voltar no tempo, 3 ou 4 gerações antes, ele teve um bisavô, um avô caçador e tudo mais, né? Porque A arma de fogo, assim como a caça, é da cultura tradicional do brasileiro. né? Só que chegou um determinado momento na história, até por questões políticas, governamentais mesmo, que tanto a arma de fogo quanto a caça foi marginalizado no Brasil, né? Não que não seja na nossa cultura, assim como é muito enraizado na cultura do americano, é também na nossa. É na nossa. Só que por questões históricas que nós passamos, isso foi marginalizado, infelizmente. É verdade. Foi tirado da gente Foi tirado. uma parte muito rica da nossa cultura, né? Que é a arma, que é a caça em si. Né? O manejo utilizando a caça, Sim. né? Que isso é normal nos Estados Unidos, na Europa, não se parou de caçar. Né? Eu trabalhei um tempo indo para a Itália e ficava numa casa de um amigo que era no campo, eu te via os caçadores passando com espingarda nas costas, entendeu? E não acabou com a fauna de lá, de jeito De nenhum. maneira nenhuma, muito pelo contrário. Né? Pelo Muito contrário, houve um controle melhor, né? Isso aí a gente sabe disso. A caça é uma das formas mais eficientes de conservação da fauna que existe. Porém, hoje em dia é complicado a gente ter esse tipo de conversa com pessoas que não conseguem abrir a mente para poder entender esse tipo de assunto. Um povo que vive no filme do Walt Disney. É verdade. Não é? Acha que a vida é um filme da Disney. É isso aí. E não tem nada a ver, né? Não tem nada a ver. A gente precisa, como eu disse mesmo, né? Reconhecer as origens da gente. Alguém de antepassado teve que caçar para pôr até carne
na mesa, né? Sustentar. A nossa espécie humana só começou a se desenvolver realmente depois que a gente começou a caçar, né? Deixou de ser meros coletores e comedor de carniça, de animais que grandes predadores abatiam, e a gente passou a ser caçador. Aí sim a gente desenvolveu habilidade com as mãos, habilidade de construir ferramentas. A caça que permitiu a evolução da espécie humana. Com certeza. Não querendo rasgar a seda do meu lado. Pegando esse gancho aí que você falou, das habilidades manuais da gente, né, dos humanos, você participou agora de um reality show de gastronomia, Sim. né? E eu vi, você propôs uma coisa diferente com as mãos para os jurados lá e tal. Explica aí pra gente, o que foi que você fez? Exatamente. A proposta da prova era uma prova de produtores rurais, né? Os próprios produtores rurais de uma cooperativa de agricultores e de pecuaristas, eles levaram os ingredientes produzidos na roça lá para a gente dentro da cozinha, e a proposta era justamente valorizar o trabalho do produtor rural. E aí eu tive a ideia, falei, eu vou valorizar no meu prato uma coisa que o produtor rural mais faz, que é usar as mãos e sujar as mãos para fazer as coisas, de pôr a mão nas coisas para fazer. Sim. E aí eu cheguei diante dos jurados e me pedi para que eles encostassem os talheres e pegassem a comida com as E o mãos. que você preparou para eles? O que você fez? Foi uma bisteca suína, que estava inteira, a peça de bisteca, abóbora cabutiá, cozida com casca e tudo, para ser comida com casca e tudo também. Certo. E um vinagrete de cenoura, cortado os pedaços maior, que era para ter jeito de unhar ali e pegar com a mão. E o que eles acharam? Como é que foi, velho? A princípio ali assustou um pouco a galera, né? Assustou tanto os jurados quanto o restante do pessoal do elenco ali, dos outros cozinheiros. Falaram, caralho, esse bicho é maluco, o que ele tá fazendo? Mas foi justamente isso, não como uma forma de protesto, mas como uma forma de trazer isso, de resgatar isso. Uma ancestralidade. Uma ancestralidade, justamente, e conectar isso diretamente com o trabalho do produtor rural, porque realmente a gente sabe que na roça, eu sou zootecnista, sou de família de produtor rural, então o que eu mais faço é trabalhar em fazenda. O que mais a gente vê é o produtor colocando a mão para fazer as coisas, para plantar, para colher, para fazer tudo. Então nada mais justo de valorizar o ingrediente que o produtor produziu do que fazendo os chefs colocar a mão com comida e comer com a mão, que pra gente é uma coisa natural, né? Eu estava comendo um churrasco ali, pegando a carne com a mão. Inclusive, a minha esposa, ela adora que eu faça carne com osso, né? Costela, essas coisas que ela gosta de pegar. É outro sabor, né? Com certeza, com certeza. Inclusive, a chefe, que é uma das juradas lá do programa, ela falou, realmente tem tem comida que é melhor se a gente comer com a mão, né? E tem comida que foi feita para comer com a mão. Tem, é verdade. Então, e assim, foi até isso que eu fiz nessa proposta no meu prato lá, até uma forma de crítica, né? Porque enquanto sociedade moderna a gente perdeu a habilidade de usar as mãos para fazer muita coisa, né? Sim, Tudo que a gente vai fazer, a gente tem uma ferramenta, a gente tem uma coisinha para facilitar, a gente não põe mais a mão nas coisas para fazer, até para escrever. A gente vai escrever, a gente não escreve mais só escreve no computador. Escreve só no computador ou no celular. Então foi, ao mesmo tempo, uma proposta para quebrar a parede da coisa e valorizar o trabalho do produtor rural para fazer essa ilusão, né? Que foi um prato com significado e também uma forma de crítica, né? A toda essa modernidade. Entendi. Então, são curiosas essas coisas do ferramental e do manuseio, né? Você sabe que outro dia eu estava encucado qual teria sido a ordem. Sabia que a faca era a primeira. Sim. Historicamente, nossa velha amiga, talvez 2 milhões de anos. Depois eu falei, será que é o garfo ou será que é a colher? A colher é muito mais antiga do que o garfo. E o garfo chegou a duras penas através de uma veneziana para a Europa. Veneza não era Itália, né? Veneza era a grande Veneza, aquela parte de baixo aí. E ela foi, inclusive, excomungada por ter aceito um objeto que nós teríamos. A faca nós não temos. Nossos dentes não são facas, nossas unhas tampouco. As nossas mãos podem ser colheres, mas não tão eficientes. Agora, nossos dedos são garfos. Então, ela foi para a excomunhão justamente por causa disso, por ter introduzido ou aceito um presente que era a introdução do garfo na operação de comer. E uma coisa recente, estamos falando aí de 3 séculos. Poxa vida. E, de qualquer forma, muito interessante isso. Acho que você não poderia ter feito melhor. Foi uma sacada boa, admito. Como é? Foi uma sacada boa. Foi muito boa, foi muito boa. E, seja como for, Brenda, me fala um pouco do seu canal, do Pólvora com Blush,
Que, aliás, tem um nome muito, muito bacana, muito sacado. O pólvora eu brinco, né? Ele tem muita pólvora e um pouco blush, né? Basicamente, assim, eu brinco, não tenho nada contra, inclusive, o pessoal tático, mas eu era mais nova e procurava informações sobre armas, né? Porque, assim, ser introduzida... Hoje, eu vejo muitas mulheres no stand, na época eu não via tanto. Então, ser introduzida num mundo que você não conhece, eu fui buscar conhecimento sobre. E eu via os canais, eu via os vídeos sobre, era sempre muito pessoal puxando pro mundo tático. Eu brinco, tático, não tenho nada contra, tenho até amigos que são, mas não é muito meu estilo. E eu assistia, pegava as informações e tudo mais, mas eu não me identificava tanto com esse tipo de conteúdo. Sim. Não é a minha realidade, eu falo, né? Eu não vou com um turno pro clube, eu sou uma mulher que eu faço minhas coisas do dia a dia, às vezes eu tô com um salto, eu vou passar no clube e eu quero atirar. E eu comecei a fazer alguns vídeos no meu Instagram, falando sobre que eu tava no clube, que eu tava tirando tudo mais, de uma forma um pouco mais coloquial, né? Mais simples de falar sobre as armas, sobre que, né? As espingardas que eu estava tirando e tudo mais. E isso veio trazendo um bom retorno no meu Instagram, o pessoal veio trazendo bons feedbacks. Nossa, Brenda, dessa forma, legal, eu te vejo aí e me dá vontade de ir. Então, daí o Arthur, que é meu produtor hoje, ele veio, né, e encontrou comigo e falou, Brenda, por que a gente não grava pro YouTube, então? Vamos falar, você fazendo sobre armas. E desse seu jeitinho, assim, sem nada muito buscado, não tem texto, não tem nada. Eu estudo sobre a arma que eu tenho que falar, pego as informações e eu falo, sem cortes, geralmente. Se eu falo uma coisa, se eu esqueço alguma besteira, naturalmente, enfim, minha opinião ali no e cru em relação a isso. E daí realmente não tem cortes os vídeos, então é uma forma natural. Então é bem para as pessoas que estão entrando, ou pessoas que querem mais informações sobre algum equipamento, mas de uma forma um pouco mais comum, né? Não tão técnica, porque existem níveis de conhecimentos que a gente quer adquirir de alguma coisa, né? E eu entrei para esse nicho. E também eu criei o Pólvora com Blush, esse nome mais convidativo, para trazer as mulheres para esse mundo, né? Porque eu sempre falo assim, a gente, hoje, eu vejo isso, até conversando, a mulher naturalmente, ela tem medo de armas, e eu sempre falo que mulheres têm medo de armas, e eu falo que todo mundo tem que ter medo de armas se não souber manusear uma. Verdade. Até que você não saiba manusear, você tem que ter medo de armas, né? Então aprenda, assim como a gente tem medo de dar uma faca para uma criança. Então, só que isso vem muito de um preconceito, né? Na época do plebiscito que a gente teve, que foi desrespeitado. Sim. Logo depois teve ali uma grande campanha para entrega de armas. Então, a campanha publicitária, ela era o quê? Era para as mulheres que tinha aquele equipamento, e aquele equipamento era do mal, e o marido dela ia usar essa arma, né, pro mal. E não é isso, né? A gente sabe que realmente não é a ferramenta, sempre são as pessoas que manuseiam elas. Só que daí foi acreditado e eram direcionadas para as mulheres, muitas dessas campanhas. Isso foi vindo para gerações novas. Então eu venho meio que quebrando isso, e eu quero quebrar isso, para que as pessoas entendam que as armas, elas não fazem mal para ninguém. Quem faz isso são as pessoas. E realmente, além disso, as mulheres podem usar essa ferramenta para que não tenha, na realidade, a maldade contra elas. Sim. Como defesa. Porque eu sempre falo assim, hoje eu admito, eu falo assim, ó, eu nunca vou entrar em um conflito corporal com nenhum de vocês aqui. Biologicamente, eu sei que eu sou mais fraca que vocês, admitimos, pode berrar, pode falar, não adianta, posso treinar. Depois que inventaram a pólvora, fazer força ficou pra guindar. Exatamente. Tem isso também, eu sempre brinco, né? Olha o tanto de músculo que eu mexo pra dar um soco e o músculo que eu mexo pra dar um tiro. Mais fácil, mas enfim, vai ser cancelado já. Mas assim, então, o que acontece? A arma, ela traz o que? A equidade de forças pra gente como mulher. Então é isso tudo isso eu transmito no canal de uma forma um pouco mais leve. E eu brinco, né? Com blush, maquiagem, né? Nessa forma que a gente traz, assim. E o canal explodiu, é um sucesso. Nossa, eu sou muito grata por ele, me abre portas, me traz pessoas incríveis, né? Olha só. E é daí que veio a ideia. Tá indo. Quanto tempo a gente tá falando? O canal já tá com 4 anos. A gente... no começo a gente tinha vídeos mais periódicos e tudo mais, mas eu brinco, né? Vídeo de adulto. Então agora a gente tem uns vídeos um pouco mais esporádicos, mas ele segue aí. No Instagram, na realidade, todo dia, daí entra todo lifestyle, né? Daí entra tiro, que daí entra a vida de, enfim. Mas o canal já tá aí com 4, 5 anos, ele já é quase um dos maiores do país. Não para de crescer. Por uma curiosidade, o primeiro filme que eu gravei pro YouTube, né? O meu canal tem 9 anos, né? O canal que é o Arsenal, o Chico Arsenal, né? Mas o primeiro filme que eu gravei foi na época da campanha do desarmamento, em prol dos armamentistas. Gravei junto com o Benê Barbosa. Nós dois fizemos um filme lá no né? E aí
comecei, né? Ana Barbosa é incrível, tem uma palestra maravilhosa no Chá de Férias, e exatamente puxando o gancho para a sobrevivência, né? Como na realidade é uma ferramenta, hoje a arma é uma ferramenta de sobrevivência também, né? Ela surgiu como uma ferramenta de sobrevivência. Mas basicamente o pólvora é isso, assim, é de tudo isso um pouco. É trazer esse toquezinho um pouco mais feminino para esse mundo que ainda é majoritariamente masculino, mas já estão ocupando bastante espaço. Sim, parabéns, viu? Parabéns. Esse trabalho é muito importante, muito importante. Puxando esse gancho, Brenda, disso que você falou das pessoas terem medo de arma, e realmente tem, infelizmente. Eu acho que, como aquilo que a gente falou antes, tipo, a arma, tanto a arma quanto a caça, é da cultura do brasileiro. Só que foi marginalizado de algumas décadas para cá. Foi. E aí teve questões governamentais, teve questões de mídia, né, da grande mídia. A grande mídia toda se colocou contra as armas. Sim, e criou um tabu, Só né, que o em povo volta brasileiro disso. não quis ficar sem as armas. E criou-se um tabu muito grande em volta de uma arma, como se a arma fizesse mal para alguém. Você chega na casa de alguém, se tiver uma furadeira, se tiver uma motosserra, que são ferramentas também, e inclusive são capazes de matar, de ceifar uma vida também, a depender da mão de quem está operando. Né? Se eu quiser matar alguém, eu não preciso de uma arma. Eu mato com pedaço de pau, eu mato com uma furadeira, eu mato com a motosserra, eu mato com o cinto do carro, eu mato com qualquer coisa. Se você chega numa casa e tem uma motosserra em cima da mesa, você não se assusta. Uma pessoa leiga, né, que não é. Mas se chega lá e tem um revólver desse em cima da mesa, nossa senhora, o que aquilo ali tá fazendo em cima da mesa? Ah, porque é perigoso. Por que é perigoso? Ah, porque mata. Não, mas qualquer coisa mata. O que mata são as pessoas, não é as armas, né? Como a Brenda falou. Eu vivi num Brasil, numa época em que, quando tinha almoço na casa da minha avó, em cima ela tinha um móvel, todos os homens que iam chegando iam pondo os revólveres ali. Ficava cheio de revólver ali em cima. Da onde você acha que vem a palavra armário? Coloca a arma. Tá vendo que eu gosto do cara? Tenho certeza que você não sabia disso. Provavelmente alguns sabiam, porque tem muito nego maluco. Que são coisas que se autoexplicam. É muito elegante você chegar na casa de uma pessoa e se dizer tão à vontade que você está desarmado. Tá desarmado. Então você tira o coldre e põe no armário. Então você está entrando na casa de um amigo. E isso, evidentemente, eu estou falando de dados tradicionais e que acontecem em poucos lugares hoje em dia. Eu ainda pude viver um pouquinho disso no Vale do Paraíba num outro tempo. Mas passou depressa, infelizmente passou depressa. Mas o que eu ia dizer, inteirando essa ideia maravilhosa aí da Brenda, é de que havia uma tal de Dona Cândida, lá nos arrabaldes da fazenda, lá dos meus tios, e ela tinha uma espingardona lá pronta para uso e ela sabia atirar muito bem. E ela praticava informalmente tiro. Ela não era muito ligada à caça, mas, por exemplo, se ela precisava fazer algum treino, era naquelas velhas latas de óleo. Sei. Foi E como ela a gente fazia os aprendeu a próprios- tirar. E ela fazia as próprias cargas, ela carregava os próprios cartuchos. Era um treino raiz, né? Era um treino raiz. E era uma senhora super feminina, absolutamente feminina. Porque uma coisa não tem nada a ver com a outra. Nada a ver com a outra. E ela falou: aqui, filho, pode entrar homem do tamanho que for. Não, e é importante você falar isso porque em Santa Catarina houveram vários casos agora nos últimos anos que realmente a gente teve essa situação. Muitas mulheres em relação a Maria da Penha, que estavam sob proteção da Maria da Penha, eu sempre falo assim, né? Não quiseram terceirizar a sua segurança. Então acabou que vários casos, ficou muito famoso que o ex-marido dela estava realmente ameaçando e tudo mais, e chegou, né, na casa dela e estava até preparado com gasolina e tudo mais, ele queria botar fogo na casa com ela dentro. E ela estava armada e acabou com a história. Não virou estatística, né? A gente brinca, não virou estatística. Sim. Então foi em defesa e ficou muito. Eu sempre falo, né? Não foi um caso tão divulgado, né? Hoje em dia não é tão divulgado esses casos assim. Foi um caso bem sucedido, né? De foi um caso defesa, bem usando arma de fogo, sucedido, então. não A foi gente sabe que a divulgado. mídia não tem interesse. Mas não é só um caso ou dois, são vários casos assim, e a gente conhece muita gente e traz essa segurança realmente pra mulher, trazer ela pra esse mundo. E eu acho que assim, a coisa mais linda do mundo é uma mulher que ela é segura, ela sabe que ela não precisa ser uma vítima disso, eu não quero ser uma vítima de uma situação, eu não preciso ser vítima disso. Então, eu acho importante assim ter essa consciência. E é isso que eu sempre tento passar pra todo mundo que tá por perto. É importante. Deus fez os homens, uns mais fracos, outros mais fortes, e o Samuel Colt os igualou.
É isso mesmo. Não esqueça do chinês que fez a pólvora. Sim. Tenho que agradecer ele mesmo. E isso, concluindo isso que a Brenda falou, de que eu tenho uma frase que eu gosto muito e que eu uso muito nos meus cursos com os alunos, e eu uso em outro contexto, quando eu vou falar sobre a PH, sobre o torniquete, né, de uso do torniquete na caça, que eventualmente salvou a minha vida já. Existe uma coisa mais trágica do que a morte, é uma morte que poderia ter sido evitada. Com certeza. E é exatamente essa questão. A mulher morrer é trágico, e sabendo que ela poderia ter uma arma para se defender, poderia ter evitado aquela morte dela, é mais trágico ainda você saber que isso poderia ter sido evitado se ela tivesse uma devida ferramenta e um preparo para isso. Com certeza. Caio, e a porva hoje? Com o que nós vamos atirar? Eu sempre que falo com vocês sobre javali, eu penso em armas capazes de abater de maneira limpa um javali. Então, tendo aqui o Matheus, inspirador, eu convido o Matheus e a Brenda a darem tiro com aquela nossa velha conhecida A Savage? Savage 99 30-30. 30-30. Tremenda arma. Prazer enorme. Tá. Então, só nos resta agora terminar o papo e partir para a porva. Então agora nós vamos para a porva e o Caio, que é, como é que fala? Sommelier de armas. Essa é Nossa, novidade. sommelier. Ele trouxe para a gente degustar o que, Caio? Eu trouxe pra gente degustar uma Savage 99. É uma versão takedown em calibre 30-30. Na verdade, quem vai fazer a degustação é o Matheus Pinduca. São os dois aqui, São- né? E a Brenda, exatamente. Ele vai fazer as honras primeiro. É. É, Tá lá abrindo os trabalhos. vai. E Então, o coach. o coach. Ele Ele tirou fez do... questão do É, o coach. coach tá aqui. Né? Tem que ter. Plataforma do É. Peacemaker, né, cara? Esse é O calibre 38 esse calibre aqui. 38. Então vamos lá. Vamos Bora. para porva. Acho que pegou o bicho, hein? Tá vivo o porco, hein? Mata o bicho, mata o bicho. Vai, ele vai escapar. Acabou. Que arma deliciosa. Acho que eu errei foi tudo. Será que tá vivo o porco? Ai, deve estar vivo, mas acho que eu errei foi tudo, tá? Cadê a faca, Matheus? Não foi morto. bem, vai Tá ter morto? que ser. Tá morto. Tem um no... Por uma buchada, hein? Não, mas eu me desconcentrei depois. Olha só que espalhamento. Sua visada foi aqui. Foi, né? Aqui Paleta foi aqui os também, primeiros. aqui já era. Esse aqui já era. Aqui foi os primeiros, tá vendo? Já aleijava também, já pegava no segundo tiro. Acabou, já furava. Então, muito obrigado a vocês Irmão, dois. Agradeço muito pelo convite. Eu que agradeço, Sensacional. eu que agradeço. Obrigado. Prazer viu, Brenda? inenarrável. Venham Caio. sempre. Obrigado, tá? irmão.